Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre um livro me pegou de jeito e eu tive que vir aqui gravar um vídeo e vir conversar com vocês porque a resenha escrita não seria o suficiente. Eu tô falando sobre o livro Drive, da Kate Stewart. Então, tá curioso para saber mais sobre ele? Venham todos comigo, sejam muito bem-vindos! Bom, é o seguinte, deixa eu dar algumas informações para vocês antes da gente começar a conversar sobre o livro. Primeiro de tudo, esse livro não é tão conhecido aqui não, mas ele já foi publicado aqui no Brasil, tem e-book dele, da editora Allbook, editora, e eu já vou dar todas as informações completas sobre ele, tá bom? Começar. Primeiro, ele é da Kate Stewart, ele tem 388 páginas e foi publicado este ano pela editora Allbook Editora. Ele é um romance, se encaixa ali na categoria literatura estrangeira e eu classifiquei ele com 5 estrelas. Qual é a história desse livro? Ele conta a história da Stella, que é uma jornalista. Ela trabalha no segmento da música, do entretenimento e ela é apaixonada por contar histórias de músicos, de bastidores e ela é, assim, sabe aquela pessoa que nasceu para aquela profissão, sabe? Ela ama música, ama esse outro lado, né? Não só o lado das estrelas, mas de conhecer o humano por trás das letras das músicas, né? E ela trabalha com isso e ela tá numa fase muito boa da vida que ela acabou de entrevistar um artista super famoso e ele deu uma exclusiva para ela tem um podcast, né? E o podcast dela, no início do livro, onde a gente está no momento, nas primeiras páginas, esse podcast está ali estourando, porque o cara, ele não. Esse artista, ele não é de dar muita entrevista, então ele confiou nela, né? Pra falar todas as informações que ela foi em cima mesmo e perguntou. Ela é daquelas jornalistas que não tem papas na língua, né? Ela se receber um fora ok, se não receber é lucro para ela. Então ela vai atrás mesmo das perguntas que ela tem para fazer, né? Ela é bem atrevida e mais do que isso, ela é corajosa, uma característica que eu gosto muito em personagens femininos. Então a Estela, ela tá ali naquele momento de glória, onde ela acabou de soltar esse último podcast, ela já é um nome conhecido e respeitado, né, entre as pessoas, e ela tá alcançando um novo patamar, né, e ela acabou de soltar um podcast, já tá com mais de 1 milhão de visualizações, quando ela recebe uma ligação da melhor amiga dela, e essa melhor amiga dela, ela tá num casamento, ela tinha ido a um encontro e encontra num casamento. E ela fala pra Estela que ela tava no casamento do ex dela. E aquilo dali deixa a Estela muito abalada. Ela fica assim. A gente não sabe ainda quem é esse cara, mas a gente sabe que ela fica muito, extremamente abalada com essa notícia, né? E a gente já fica com aquela coisa assim, ó, meu Deus, e agora? O cara tá casando, então deu ruim. E aí é o que vai. Aí é que a história realmente começa, né? Ela tá numa outra cidade, né? Que ela foi entrevistar esse músico e ela tá voltando para casa. Só que ela tá tão atordoada com as últimas informações que ao invés dela, ela acaba perdendo o voo dela e ao invés dela remarcar o voo, ela decide ir para casa dirigindo. E é durante essa viagem de carro, ela começa a ouvir uma playlist e através da música ela vai relembrando o passado dela. É uma jornada, gente, que a gente vai viver junto com a Estela ao longo do livro. E é mais do que uma jornada sobre o relacionamento dela com um cara. É mais do que isso, é a história da vida dela. Então a gente volta para o ano de 2005, que é onde ela começa a contar sobre a mudança dela, né? Ela acabou de se mudar da casa dos pais, ela vai morar com a irmã em Austin. E ela vai começar a tentar a carreira dela, né? Ela estava matriculada na universidade porque assim, ela não era a melhor das estudantes, né? E a família também não tinha muitos recursos.
Então ela não consegue entrar na universidade principal, então ela tenta fazer alguns cursos ali até que ela consegue entrar na faculdade e vai se dedicar aos estudos. Só que ela está no período de férias, que é o verão, e ela ia começar no próximo semestre. Durante esse verão ela vai passar junto com a irmã dela, que divide o apartamento junto com o namorado. E ali ela vai viver durante um certo período de tempo e ao mesmo tempo vai procurar, né, um apartamento para ela, vai tentar arrumar um emprego e vai tentar melhorar a vida dela, né? Que ela tinha o objetivo de ir morar junto com uma das melhores amigas dela que ainda tinha ficado na cidade natal de ambas. E durante esse período que ela tá morando junto com a irmã, ela conhece o melhor amigo da irmã dela, que é o Reed, que é um dos mocinhos do livro, né? Que é um dos interesses amorosos da Estela. No início eles não se suportavam, eles assim, eles tinham aquela relação assim conflituosa, né? Não batia muito bem não. O Reed, ele é um baterista, ele é um músico, né? Ele é muito criativo. Só que ele é muito na dele, é caladão, assim, ele não é de expressar os sentimentos. E a gente sabe que ele tá passando por alguma coisa bem complicada. Ele tá, quando a Estela conhece ele, ele tá com o braço quebrado. Ela nem sabia que ele era músico, que ele era baterista. E ele tá com o braço quebrado, então ele não pode tocar enquanto a banda dele tá se apresentando, ele não pode fazer nada, né? Por causa dessa limitação. E eles não se dão bem, ele tá vivendo um período assim complicado mesmo. Ele terminou com a namorada, um acidente de carro que ficou em aberto, assim, a gente não entende muito bem o que aconteceu. Ele passa por muitas dificuldades financeiras, pesadas, tensas, e ele tem muita coisa para resolver, né? Mas isso não impede de que role uma atração entre eles e que role um interesse da Estela por ele e em algum momento dele por ela. Mas inicialmente não tem nada, eles ali vivem no pé de guerra porque a Estela ela é uma pessoa muito de personalidade muito aberta, ela é emotiva, ela é emocional, ela não tem vergonha dos sentimentos dela, então ela fala mesmo. Ela quase não tem filtro. Enquanto que o Reed ele tem filtro até demais, né? Então ele é muito fechado, enquanto ela é muito aberta. Opostos, né? Mas é aquilo, né? Os opostos não se repelem, não, eles se atraem mesmo. Aí, e do outro lado da moeda, nós temos o Nate. E eu já vou explicar, vou contar pra vocês o jeito que eles se conhecem, a Estela conhece o Nate. Logo quando ela se muda pra Austin, ela tenta várias vagas de emprego em redações de jornais, né? De jornais, de revistas de entretenimento, porque ela já quer começar a trabalhar com isso, né? Ela já quer experiência na área e ela tem qualidade naquilo que ela escreve, ela tem confiança naquilo que ela escreve e ela vai atrás mesmo. E ela gosta muito de procurar novas bandas, de conhecer as bandas que estão começando ali e que tem potencial para ser um grande sucesso, né? Essa é a maior paixão da Estela. E ela faz isso muito bem, ela tem uma visão muito boa e ela vai atrás. E ela tá sempre nas baladas, pesquisando, procurando, frequentando e conhecendo as bandas que estão ali naquele cenário de Austin, que é um cenário muito efervescente, né, de qualidade musical. Então ela vai e um belo dia ela resolve que vai procurar um emprego, né? Ela vai tentar arrumar um emprego. Ela se arruma do jeito dela e vai na redação desse jornal, que era um jornal local, né, dali da região, que não era pago, ele era distribuído gratuitamente. Ele não tinha muita visibilidade, ele era ainda muito pequeno. E o dono do jornal é o Nate, que é um jovem empreendedor, ele também é apaixonado por escrita, ele é um jornalista, né? Ela decide tentar a sorte ali no jornal dele, né? Quando ela encontra com o Nate a primeira vez, a primeira coisa que ela fala é que ele é maravilhoso, ele é lindo demais e dá aquela acelerada no coração, né? Mas fica naquela, ela é bem atrevida mesmo, gente. A abordagem dela para tentar conseguir esse emprego é muito engraçada. É muito engraçada mesmo. Ela não dá em cima dele nem nada, não. Ela só é. Ela é enfática naquilo que ela quer. Ela sabe que ela tem um bom potencial. E ela vai e fala, deixa tudo claro para ele. E esse jeito
é algo que atrai as pessoas, né? E atrai o Nate. Ela é linda também, né? Então, na mesma hora, ele já tenta alguma coisa com ela, mas ela diz, dá um chega pra lá nele. E ele faz uma proposta que se dali a 6 meses ela poderia escrever pra ele, né? Eles fazem um acordo ali, entre eles. O tempo passa e nesse meio tempo ela acaba se envolvendo com o Reed. E eles têm um relacionamento muito intenso e muito complicado. Porque, como eu disse pra vocês, o Reed não tá numa fase muito boa da vida. E o relacionamento deles acaba se tornando. Entre eles é um relacionamento bom. Eles dois se entendem. Mas como nenhum dos dois está no momento certo, exato, assim, das questões resolvidas da vida, acabou se tornando um relacionamento quase tóxico, assim, pra tudo, né? E o Reed, ele tem muita consciência das falhas dele, né? E o que eu posso falar pra vocês, pra gente encerrar essa parte do enredo e sem muitos spoilers, é, ao longo de todo o livro a gente vai acompanhar essa jornada e entender a história da Estela e como esses dois homens fizeram ela crescer, né, amadurecer e entender o momento dela, o local em que ela deveria estar, a fase da vida em que ela estava vivendo, e tudo isso é embalado por músicas maravilhosas. A Kate, ela fez montou uma playlist no Spotify, tem 12 horas de música, gente. Eu até agora não consegui ouvir todas, mas eu tô ouvindo direto, porque é muito boa mesmo. E ao longo do livro, eu geralmente eu não gosto de ouvir música enquanto eu estou lendo. Mas esse livro, a sensação que me dava era de que eu não poderia ler sem ter a música. Ela é essencial para essa história. E ela que vai contar a jornada toda da vida da Estela até o momento em que ela está, o momento de glória dela como jornalista, né? E a gente vai, ao longo das páginas, conforme as páginas vão passando, a gente vai ver que a Estela está com alguém. A questão toda é com quem que a Estela ficou. E é isso que a gente vai descobrir conforme a gente vai passando as páginas do livro. Eu vou dizer pra vocês que eu fiquei... Quando eu peguei esse livro no meu Kindle, eu li as primeiras páginas, a sensação que eu tive é que eu iria me decepcionar com o final. O tanto que a tentação de passar as páginas e ir lá pro final foi muito grande, mas eu me segurei, eu consegui me segurar e eu não peguei spoiler nenhum. Mas assim, é uma sensação assim esquisita, sabe, de que as coisas não vão dar muito certo. Deixa eu falar um pouco pra vocês. A relação dela com esses dois caras é bem intensa. Ela acaba se apaixonando por eles em momentos diferentes da vida, né? Ela com o Reed é uma coisa assim, muito passional, mas algo mais de alma, sabe? Ela fica pouco tempo com ele, mas é aquele pouco tempo em que você sabe que te marca pra sempre. Por N motivos, as coisas não dão certo entre eles. E isso é muito doloroso para ela e pra gente que lê também a visão dela de todo o relacionamento. E quando o tempo passa, os anos vão passando, porque os anos vão passando nesse livro, gente. Nós temos um longo período de tempo aí nesse livro, e quando os anos vão passando, a gente vai percebendo o quanto aquilo afetou aquele relacionamento que durou muito pouco tempo, afetou toda a vida dela, né? E todo reencontro entre eles é muito marcante. Então, de cara, eu escolhi o Reed para ser o meu favorito. Ele é um baterista. Eu amo bateria, eu sou uma baterista frustrada. Eu só sei fazer algumas coisinhas, mas não é o meu instrumento. Talvez um dia ainda aprenda, mas ele tem uma coisa com a música, uma relação com a música que é muito bonita e que eu super me identifico. E ele tem um ar misterioso, uma coisa assim, sabe, que atrai mesmo. Então de cara eu escolhi ele, assim, ele tem um pezinho meio bad boy, né? Então de cara eu escolhi ele pra me chipar. O Nate, por mais maravilhoso que ele fosse, e ele é maravilhoso, eu não consegui. O Nate não me conquistou da mesma forma como o Reed me conquistou.
E toda vez que ele aparecia no livro, eu sabia, sei lá, eu tinha a sensação de que não dava pra ela ficar com outra pessoa a não ser ele. Porém, né? Aquela. Não vou contar, gente. Eu não vou contar com quem ela fica. Vocês vão ter que ler, vocês vão ter que descobrir. Mas assim, o Reed foi o que me conquistou logo de cara. E o que eu mais gostei nele foi uma coisa que eu tinha comentado com o pessoal lá no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, siga aí, tá bom, gente? Garotas Entre Livros. Eu converso muito com o pessoal por lá e é bem bacana porque a gente pode ter um tete a tete mais próximo, né? Dentro das possibilidades da distância das redes sociais. Mas eu tinha respondido algumas perguntas por lá, né? E me perguntaram uma vez um clichê que eu não gostava. E eu falei assim, eu gosto muito de clichê, é muito difícil não achar um clichê que eu não goste. Mas um que não tem me agradado há bastante tempo mais é o do cara que é cheio de problemas emocionais e psicológicos e afins. E a mocinha entra na vida dele, transforma ele, e faz ele ser uma pessoa melhor, e é o amor que transforma o cara, né? Eu já não gostava mais desse tipo de história porque eu acredito que cada pessoa tem que resolver os seus problemas independente de terceiros. Então, se você tá com seus problemas, né, você tem, sei lá, o que que você tá passando na sua vida, você tem que resolver aquilo antes e não esperar que alguém entre na sua vida para te transformar numa pessoa melhor. É algo pessoal, uma decisão pessoal e uma jornada pessoal que a pessoa tem que passar para se resolver, né? E quando eu vi o Reed e li o que ele estava passando, eu falei assim, exatamente aquilo que eu procurava. É exatamente isso que eu procurava no mocinho. Um cara que dissesse assim, eu não estou bem, eu preciso resolver os meus BOs para depois ir atrás dessa mulher. E é isso, exatamente isso que ele faz. E foi isso que me encantou completamente, me conquistou nele. E o Reed, ele ganhou meu coração para sempre. Eu amo o Reed com força. Mas o livro, ele vai mostrar o crescimento da Estela e tem um diálogo que eu acho sensacional que ela tem com a melhor amiga dela, a Lexi, que assim, que eu achei que foi a virada de página dela pro crescimento pessoal dela. Ela sempre focava muito nos relacionamentos. Quando ela conhece o Reed, tinha acabado de terminar com um cara. Quando ela começa a namorar com o Nate, ela ainda estava muito fragilizada pelo relacionamento dela com o Reed. Então, na fase em que ela estava dentro dessa conversa com a Lexi, ela diz assim que ela precisava focar mais nela, crescer, ela se tornar aquilo que ela sonhava em ser, né? Então ela buscar o crescimento pessoal dela, independente dos caras que estavam na vida dela, né? Do interesse do Reed ainda nela, do relacionamento dela com o Nate. Mais do que tudo isso, ela deveria pensar nela mesma, né? Que ela deveria crescer e realizar aquilo que ela sonhava. O motivo dela ter se mudado para aquela cidade que ao longo dos anos vai se perdendo, né? E é o que muda completamente a Estela, né? Dá uma girada na chave e ela toma as rédeas da própria vida e acaba se tornando a pessoa que ela está, né? Que ela é nessa fase atual do final do livro, né? E assim, gente, é um livro muito bonito mesmo. Eu achei ele não é indicado para todas as idades, eu digo logo de cara, porque tem algumas cenas que são bem claras, bem explícitas, então eu não indico para quem é muito novinho. Agora eu indico muito a playlist desse livro. Eu vou deixar ela aqui linkada para vocês, o perfil da autora, que eu achei assim, tem muita música que eu já não ouvi atualmente, porque com o longo dos anos o nosso gosto vai mudando, a gente vai ouvindo outras coisas e foi bom resgatar essas outras músicas que eu ouvia na adolescência, principalmente no colégio. Então foi bem gostoso mesmo. E eu gostei muito, muito, muito desse livro. Eu precisava, ele não virou um best-seller aqui no Brasil. Ele tem poucos leitores no Scooby. Então eu precisava vir falar com vocês e vir contar dessa história para vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo de onde vocês podem comprar o livro. E leiam, gente. Eu acho que vocês vão gostar muito, tanto quanto eu gostei. Eu já procurei outros livros da autora
que eu quero ler. E olha que surpresa! Eu tinha outro livro dela, porque assim, eu não guardo o nome do autor às vezes, gente, mas eu guardo sinopses, porque são as sinopses que me conquistam às vezes, né? Se eu gosto da sinopse e a opinião de outras pessoas também. Eu considero muito a opinião de outras pessoas quando elas dizem que gostaram do livro e dão os motivos, né? Que é basicamente o que eu faço aqui. Eu levo em consideração. E acabei achando esse livro e achando outros livros da autora que eu já botei no meu Kindle e em breve eu vou começar a ler porque eu acredito que ela vai ser uma das queridinhas pra vida. E tem muitas playlists dela no Spotify, então eu tô bem animada porque eu e música e eu somos amor total. Então fica a dica pra vocês que não conhecem nada da Kate Stewart, leiam esse livro, leiam Drive, conduzida pela música. E é um livro muito, muito bonito e eu acho que vocês vão gostar mesmo, tá certo? Vocês que gostam de rockstars, eu amo ler livros sobre rockstars, vocês vão gostar. Vocês que gostam dos bastidores desse mundo musical, vocês vão amar. Então fica a dica, é um excelente livro e ele é 5 estrelas. Bom, eu encerro por aqui, lembrando a você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever, clicar no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Deixar um comentário caso você queira, me contando a sua opinião e o que você quiser me falar. E também, gente, compartilha esse vídeo. Compre o livro pelo link, porque você ajuda, comprando pelo link você ajuda o blog, você ajuda aqui o canal. E também compartilhando esse vídeo você ajuda a gente. Vai lá no blog, tá bom? Porque a resenha desse livro, a resenha escrita dele, tá saindo simultaneamente com esse vídeo. Então, caso você queira ler também, vai lá que tem bastante informação também sobre o livro. Vai no blog de qualquer jeito, porque tem muito link, muita resenha nova lá, e vocês vão gostar também de conhecer o blog, que ele é lindo demais, eu sou apaixonada nele. Então, gente, muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo. Semana que vem eu tô de volta, muito mais resenhas pra vocês e muito mais conteúdo. E eu aguardo todos vocês e até lá. Tchau, tchau!